paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, ou talvez um bom dia, uma boa noite, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo. Vamos falar um pouco da palavra de Deus que está aqui em Romanos, no capítulo 9, que a gente fez no outro vídeo. Vamos recapitular um pouco. No capítulo 9, Paulo vem falar aqui sobre a rejeição dos israelitas que rejeitaram a Cristo. O povo escolhido de Deus, os israelitas, mas que rejeitaram ao Senhor. Então diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, diz Paulo, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza, contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, os judeus, que são os israelitas, o povo escolhido de Deus, mas que rejeitaram ao Senhor, como eu acabei de dizer, dos quais é a adoção de filhos, que diz o autor do comentário, refere-se a Israel por ter sido escolhido para ser o povo exclusivo de Deus, que fala em Êxodo no capítulo 19, que fala, então, voltando aqui, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Como disse, povo escolhido por Deus. E a glória refere-se à presença divina que estava sempre com eles, pelo menos até que rejeitaram a Deus. E os concertos. Deus tinha feito vários concertos com o povo, alianças com Israel, como os que foram feitos com Abraão, em primeiro lugar, prometendo a salvação pela fé. Fala sobre a lei também, a lei mosaica, entre os concertos, e o culto, referindo-se ao tabernáculo, as ofertas e o sacerdócio. E as promessas, que são as promessas de Deus, as promessas messiânicas. E no versículo 5 diz assim: dos quais são os pais. Refere-se basicamente a Abraão, Isaac e Jacó, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. O próprio propósito de Israel era trazer o Redentor para o mundo, bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Glória a Deus. Então, relembrando um pouco aqui nesse capítulo, Paulo vem falar sobre essa rejeição do povo israelita sobre o Senhor Jesus Cristo, escolhido de Deus para vir aqui na terra e nos redimir dos nossos pecados. Aleluia. Não como um rei terreno, mas como o nosso rei eterno e salvador. Aleluia. Continuando aqui no versículo 8, hoje vamos falar sobre a distinção. A distinção quer dizer que não são os que são filhos da carne que são os filhos de Deus. Não são os filhos de Deus simplesmente porque são judeus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, aqueles que creem na promessa que é Cristo. Porque a palavra da promessa é essa: diz respeito à fé e não às obras. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Abraão, diz o comentário, não é o fundamento principal. Quanto a isto, nem Sara ou Isaque, só a promessa, que ao final se faria presente em Cristo. Que ao final se faria presente em Cristo, e não somente esta. Ele dará agora outro exemplo, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Paulo continua com a sua argumentação para desmentir a ideia da salvação
nacionalista, como nós veremos à frente, porque não tendo ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, referindo-se a Esaú e Jacó, que eram gêmeos, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Isso revela toda a base de modo como Deus trata com os homens e o modo como ele opera. Foi-lhe dito a ela, refere-se ao Senhor falando com Rebeca em Gênesis 25, o maior servirá ao menor. Numa análise espiritual, a natureza pecaminosa, que é a mais antiga no crente, porque o crente nasce com ela, servirá a natureza divina, que é mais jovem, isto é, se o crente seguir a Cristo da maneira correta. Como está escrito em Malaquias, amei Jacó e aborreci Esaú. Isso não foi um capricho. Deus não amou indiscriminadamente Jacó e nem ele desprezou indiscriminadamente Esaú. Ambas as paixões, o amor, o ódio, estavam baseados nas atitudes dos dois homens para com Deus. Que diremos, pois? Isso tem a intenção de refutar a afirmação de que Deus foi injusto com a sua disposição para com Jacó e Esaú, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, não há injustiça da parte de Deus, que pelo conhecimento prévio, aleluia, vê a atitude desses dois jovens e julga de acordo. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, como falou em Êxodo 33, 19. Deus tem misericórdia e tem compaixão daqueles que cumprem as suas condições. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre. A misericórdia e a compaixão não podem ser ganhas ou merecidas pelo pecador e, em consequência, isso exclui totalmente uma salvação pelas obras. Mas que Deus, que se compadece, Deus que manifesta a sua misericórdia com base na aceitação de Cristo e da cruz, de outro modo, não há misericórdia, porque diz a Escritura a Faraó, Êxodo 9, para isso mesmo te levantei. Fala do Senhor usando o que está disponível, mas não forçando a situação. Em outras palavras, Deus não predestinou Faraó a adotar uma postura de rebelião, fazendo com que ele não tivesse escolha na questão, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Como já dito, Deus usou a teimosia de Faraó, que foi a própria escolha de Faraó, para glorificar seu nome, o nome de Deus, de maneira que tem misericórdia de quem Ele quer. Deus sempre terá misericórdia daquele que aceita suas condições, endurece quem Ele quer. A obstinação para com Deus será respondida por Deus, forçando a situação ao fornecer uma situação que torne o coração mais duro ainda. Em outras palavras, se alguém quiser a dureza, então a terá. Amém? Glória a Jesus. Então aqui nós podemos analisar esse comentário de Paulo falando sobre a distinção. Essa distinção que quer dizer, não que são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Amém, Jesus? Glória a Deus. Porque a palavra da promessa é essa, porque esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca concebeu um de Isaac nosso pai. Aleluia. Para que propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor.
Como está escrito, amei Jacó, mas aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois que diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre. A misericórdia, a compaixão não pode ser ganhos ou merecidos pelo pecador. Misericórdia e a compaixão não podem ser ganhas ou merecidas pelo pecador. Em consequência, isso exclui totalmente a salvação pelas obras. Mas de Deus que se compadece. Então, novamente lendo, assim pois, não depende do que quer a misericórdia. Então diz aqui no 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aleluia. Assim pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia, Jesus. De maneira que tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Talvez a gente possa pensar que Deus é injusto, ou a gente não entende o agir de Deus, mas eu te falo nessa tarde, em nome de Jesus, quem somos nós para julgar o agir de Deus? Mas aqui a gente viu que Deus é soberano, e Ele diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E eu te digo, quem mais do que ninguém conhece a mim e a você, a não ser nosso Deus? Quem mais do que todo mundo conhece o nosso coração do que Deus? Quem mais do que todo mundo conhece as nossas vontades do que Deus? Então, como às vezes a gente pode falar que a gente tem autoridade para dizer que quem é Deus? Eu achei que Deus agiu errado, eu achei, como diz aqui na época de Moisés, eu achei quando Moisés foi levantado para salvar o povo do Egito, falar com o faraó e, aleluia, quem pode dizer que foi certo ou que foi errado tais atitudes? E somente Deus, correto? Somente Deus, que conhece o nosso coração, conhece as nossas vontades, conhece o nosso futuro, conhece aquilo que passa no nosso coração, aleluia, como Deus conhecia completamente o coração de Moisés, aleluia, que muitas vezes Moisés pode ter agido errado, ou Moisés se enfureceu em determinados momentos, aleluia, com revolta pelo povo, pelo agir do povo, e muitas vezes, aleluia, nós vemos que Moisés é um ser humano. Moisés é um homem de Deus que, não é porque ele é um homem de Deus que ele não vai errar, de maneira nenhuma. Nós somos homens e mulheres de Deus que temos as nossas limitações, os nossos defeitos, temos os nossos momentos de ira ou de qualquer for, né, os momentos de felicidade, momentos de revolta e tudo mais, mas a gente tem que ter a nossa cabeça firme na palavra de Deus, confiar na sua justiça, porque Deus sabe de todas as coisas, de todas as nossas coisas. Deus nos conhece como ninguém. Então, como ele disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer.
né? Deus se compadece de quem Ele acha que Ele pode se compadecer, porque conhece o seu coração. Eu e você, nós não conhecemos o coração do nosso irmão, não conhecemos o coração do nosso colega de trabalho, nós não conhecemos o coração de qualquer um que seja, não temos esse dom, mas nosso Deus, Ele sabe de quem Ele pode se compadecer ou não, e de quem Ele pode ter misericórdia ou não, porque ninguém melhor que Ele conhece. Muitas vezes nós erramos, Deus vai analisar o nosso comportamento e Deus vai nos colocar na posição. Se às vezes a gente está errado, se às vezes a gente está pisando na bola, se às vezes a gente não está no caminho que Deus deseja, Deus vai nos colocar no seu caminho. Deus vai nos abençoar, fazendo o seu agir nas nossas vidas. Então, ninguém, como eu já disse, e posso repetir, Deus nos conhece. Ele sabe das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas angústias, das nossas tristezas. E Ele sabe que nós muitas vezes não merecemos o amor dele. Muitas vezes não o adoramos verdadeiramente como ele deve ser adorado. Muitas vezes nós cuidamos muito mais das nossas coisas pessoais, do nosso trabalho, tanta dedicação no nosso trabalho, e não temos essa dedicação com Deus. Mas Deus nos conhece, Ele sabe, e pela sua graça, pelas suas misericórdias, Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos abençoa com o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro. Ele nos coloca no nosso caminho, aleluia, de vitória, nosso caminho de vitória, aleluia. Só para relembrar aqui, em Romanos 8, ele fala assim, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque aos que antes Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E que diremos, pois, estas coisas? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aleluia, Deus. Como não dará também Ele, como não dará com Ele também todas as coisas, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Podemos ter todas as coisas que pertencem à vida, à piedade, pelas quais Jesus pagou na cruz, desde que a nossa fé esteja sempre em Cristo e na cruz. E continuando, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pelo que estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém? Graças a Deus, nosso Senhor. Graças a Deus. Ninguém poderá nos separar desse amor. Ninguém poderá nos separar de Jesus Cristo. Ninguém. Nada. Nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade. Nada. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que foi conquistado na cruz do Calvário. O sangue dele, o sangue do nosso Senhor Jesus, nos capacita, nos dá a condição de estarmos junto a Ele, de estarmos, aleluia, com a sua presença, de estarmos, aleluia, com a sua glória, com a sua graça, com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, vamos guardar essa palavra em nome de Jesus, que falamos em Romanos 9 e um pouquinho de Romanos 8, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é glorioso, Ele sabe o que passa no nosso coração, sabe das nossas dificuldades, nós apenas temos que obedecer e confiar, porque Ele sabe. Ele sabe. Como diz aqui a palavra, Ele vai se compadecer, aleluia, de quem Ele se compadecer, porque Ele conhece o coração. Ele sabe se o meu coração, o seu coração é contrito, é humilde, se o meu coração e o seu, aleluia, está aberto para Ele, se está, aleluia, arrependido, o coração arrependido, contrito, aleluia, Ele sabe, Ele conhece. Então, que Ele terá misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Ele diz, porque Ele conhece, aleluia, o meu caminhar, o seu caminhar. Não interessa a opinião de ninguém, não interessa o que qualquer um acha da nossa vida. O que importa é o que Deus acha de mim e de você nessa tarde, em nome de Jesus. Guarde essa palavra para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos deste de falar um pouco da sua palavra, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome, Senhor, que é o nosso Pai, nosso glorioso Rei, o nosso Salvador. É o que eu te peço, já te agradeço, que até aqui tem nos ajudado, Senhor, mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Espírito Santo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar, aleluia, falando contigo um pouquinho da palavra